E também foi em setembro que esta casa foi fundada lá em 1947 e está, portanto, fazendo aniversário, 76 anos de fundação da comunidade espírita Caibaçu. É um mês festivo, anualmente essa data é lembrada carinhosamente, com gratidão e promovendo as palestras com esse destaque de aniversário da instituição. Vale lembrar que também em setembro, a partir de 2011, foi realizado o encontro anual Caibaçútil, o EAC, e tivemos 9 edições presenciais e 3 virtuais. E este ano, 2023, na sua 13ª edição, está acontecendo agora. Nós vinculamos essas palestras, inclusive a de domingo, com o Davi Zenberg lá no nosso lar. No próximo domingo teremos no nosso lar também a presença do Marco Maiuri, e hoje com o nosso Otacílio, configurando a edição 2023 do EAC. Nós repetiremos a transmissão dessa palestra no nosso programa de quinta-feira, às 9h30, para caracterizar esta edição agora diferente, né? Deixamos o presencial devido aos altos custos do evento, para valorizar aí a transmissão online. Mais fácil de organizar, de realizar, sem maiores custos. Então é uma honra estarmos aqui reunidos nesta noite. O mês inteiro é festivo. A semana passada tivemos o Edmir Garcia, a semana que vem teremos o Dr. Almeida Júnior, também de São Carlos, e na última quarta-feira teremos o Sidney Fernandes, de Bauru, ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade. Então nós queremos saudar a vocês e sugerimos a todos que concentremos o nosso pensamento em Jesus, para dizer da nossa alegria, da nossa gratidão por esse instante, da nossa felicidade realmente de poder desfrutar desses momentos que nos engrandecem, que nos auxiliam a elevar o tom vibratório, a melhorarmos a nós mesmos pelas vibrações melhores. A nossa gratidão a Jesus, a nossa gratidão a Caibaçútil, esse grande nome do trabalho espírita. E aqui estamos, portanto, agradecidos, esperando e desejando que as nossas humildes vibrações, de todos nós somadas aqui, se estendam para outros lugares, onde haja perturbação, dor, onde haja dificuldade, que não temos nem condições de dimensionar, mas que essas vibrações suaves atinjam a mais pessoas em toda parte. Muito obrigado, Senhor. Então, a nossa saudação a todos, e a nossa saudação principalmente ao amigo Otacílio, conhecido professor de São Carlos, ligado ao USP, já aposentado, mas um amigo especialmente, muito mais do que o professor Otacílio, um grande amigo, né? Muito querido, muito respeitado, muito requisitado. É uma criatura que nós gostamos de encontrar. A simplicidade do seu coração, a sua humildade, o seu jeito de estar conosco é algo que nos felicita bastante. E quando foi elaborada a programação aqui do mês de setembro, foi um dos nomes lembrados com muito carinho. Então, Otacílio, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Não deu certo aqui dele utilizar os PowerPoint que havia preparado com imagens, mas o palestrante é assim mesmo, tem que estar preparado para essas adversidades. Nós passamos por isso, né, Otacílio? Prefere o microfone na mão ou vai falar aqui mesmo? Queridos irmãos, queridos amigos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema muito abstrato, né? Então vou convidar vocês todos a pensar comigo, né? Eu sei que a gente tem um pouco de preguiça mental,
mas vamos fazer um esforço, porque nós vamos abordar um tema da Gênesis, que está no capítulo 6, a primeira parte da Gênesis, que fala sobre a formação do universo, sobre alguns conceitos interessantes sobre espaço, tempo, forças, matéria, e em especial o nosso querido Orson sugeriu que eu falasse um pouco sobre tempo. Então nós vamos brincar um pouco sobre o tempo aqui, porque esse é um conceito muito complexo, mas ao mesmo tempo é simples, né? Porque a gente aprendeu a olhar o tempo como uma sucessão de coisas que acontecem. Está dando um pouquinho de microfonia. Então, vocês imaginem quando nós éramos homens das cavernas, que a gente acordava, porque quando ficava escuro, a gente tinha que dormir, né? Então a gente morava nas cavernas, né? Não tinha roupa ainda, punha pele de animal no corpo. Nós éramos geralmente muito cabeludo, feio. Na época não existia pente, então a gente não penteava o cabelo. Imagina o que era, uma bagunça, uma coisa feia, mas era assim que a gente vivia. E quando a gente acordava, porque o sol saía e clareava tudo, a gente saía também do buraco, da caverna que a gente usava, e era obrigado a sair em busca de comida, de alimento, né? Imagine, 10, 15 mil anos atrás. Quando eu falo 15 mil anos atrás, vocês estão pensando no tempo. O que significa 15 mil anos? Né? Quantas pessoas existem aqui que é do século passado? Levanta a mão. Tem pouca gente do século passado aqui. Vocês vejam que nós estamos no século 21, né? Nós estamos no ano de 2023. Eu nasci no meio do século 20, né? Nasci em 1944. Então, de lá para cá, passaram da ordem de 79 anos, que é a minha idade, quando eu nasci. Então, eu não estou falando desse tempo. Estou falando de 15 mil anos. 15 mil anos. Imagina, não existia cidade. A gente vivia em grupos pequenos, em cavernas. A gente não sabia construir casa. Por isso a gente usava caverna. Depois de muitos milênios, é que a gente aprendeu a empilhar pedra e fazer a própria caverna. Foram as primeiras casas que a gente fez de pedra. Não é? A gente tem restos de antiguidade de cidades de pedra. Curiosamente, a cidade mais antiga descoberta pelos estudiosos, arqueólogos, tem 8.600 anos. 8.600 anos, e era uma cidade que devia viver por ali umas 500 pessoas. Já era uma cidade grande, porque em grutas a gente não vivia muita gente, não cabia. Certo? E a gente saía lá para fora e via o sol, né, que estava no horizonte, ia subindo, movimentava, cruzava o céu inteiro e depois se punha do outro lado. Porque a gente sabia, minha caverna está aqui, o sol nasceu ali e esconde ali. Não é? Para nós, o sol era uma bola de fogo que circundava por cima, não é? Que a gente chamava de, não sei qual era o nome que a gente chamava, eu nem sei que língua a gente falava, não é? 15 mil anos atrás. É muito complicado, mas a gente tinha uma noção do período em que
o sol nascia e se colocava. E a gente então começou a marcar intervalos desse período. Quer dizer, quando o sol estava saindo, era hora de acordar. Mas quando o sol estava bem em pé, né, que a nossa sombra quase que coincidia com o nosso pé, a gente sabia que era metade do dia, porque depois, mais um pouco daquele tempo, e o sol se punha do outro lado. Então ele começou a medir tempo pelo movimento do sol. Mas a gente media o tempo só durante o dia, porque à noite a gente não tinha como medir o tempo. Para nós o tempo, então, era o nosso relógio para medir tempo, era o movimento do sol. Tem muita gente que acha que ainda é o movimento do sol, né? Tem gente que está na Terra, e como ele está parado na Terra, acha que a Terra não está se movimentando. Muitos séculos, alguns milhões, milhares de anos depois, é que a gente descobriu que o Sol ficava quieto lá, é a Terra que rodava, né? Quando o Sol faz assim, a Terra roda no sentido contrário. Por isso a gente vê ela nascer, né, e depois morrer. Então a gente descobriu, né, muito tempo depois, que o movimento era desse jeito. Mas a gente não tinha jeito de marcar as coisas senão através do movimento do Sol. Então a gente até inventou um relógio do Sol, que era simplesmente pegar uma varinha, enfiar no chão e olhar a sombra. Quando o sol estava nascendo lá, a sombra da varinha era comprida para lá. À medida que o sol ia subindo, a sombra ia diminuindo de tamanho até ficar um ponto e depois invertia, a sombra vinha para o outro lado. Então ele sabia que a metade do movimento do sol era exatamente quando a sombra estava batendo no pé, onde a varinha estava enfiada no chão. Isso é um relógio de sol. Depois a gente inventou um relógio de sol tão sofisticado que a gente mede minutos com ele. Curioso isso também. Mas tempo para a gente então era o movimento do sol que a gente via. Mas isso durava enquanto estava claro. Quando estava de noite, a gente não sabia medir tempo. Então, como a gente não estava muito preocupado em medir tempo, a gente dormia, né? E acordava no dia seguinte. Mas depois a gente começou a ficar curioso, começamos a olhar o céu de noite, né? E descobri que tinha um monte de luzinha no céu. E se a gente passasse a noite inteira olhando aquela luzinha, a gente via que elas se movimentavam, que elas também faziam movimento, até a luz do sol sair e apagar aquela luzinha toda. Então a gente começou a medir o tempo à noite pela posição das estrelas. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Um dia, se vocês tiverem coragem, deita no jardim da casa de vocês e fica olhando o céu. Escolhe um dia que não chove, vocês não olharem. Mas façam essa experiência pelo menos uma vez na vida. E veja como o céu, as estrelas se movem no céu. Eu fui obrigado a fazer essa experiência porque eu fui para os Estados Unidos uma vez, junto com a minha esposa, que já está no mundo espiritual, e a gente pegou um terremoto violento. E a gente não podia dormir dentro de casa, porque o terremoto continuou tendo muito balanços ainda depois, que eles chamam de movimentos, né, posteriores, em inglês chama aftershocks, né, choques depois do grande choque que foi o terremoto. E a gente então tinha que dormir fora de casa, porque se desse um outro terremoto grande, a gente podia machucar dentro da casa. A gente dormia no jardim.
Só que a gente não dormia porque estava emocionalmente alterado por causa do terremoto, que foi muito grande. Morreram 60 pessoas naquele lugar onde a gente estava de pé. E nós então ficávamos olhando o céu, e a gente via o movimento do céu, das estrelas inteirinho, desde o anoitecer até o amanhecer. Então é lindo. Façam essa experiência alguma vez na vida. Arma uma barraquinha lá no quintal, tá certo? Pega, não é? Um sanduíche, bota lá e fica olhando o céu a noite inteira. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que é. Então os antigos faziam isso e mediam o movimento das estrelas. E com isso eles também podiam medir que a noite estava começando e a noite estava acabando. E o meio da noite, né, eles mediam por essa posição das estrelas. E isso então virou um relógio um pouquinho mais completo, porque a gente media pela luz do sol, pela sombra, durante o dia, e à noite, se precisasse, pelo movimento das estrelas. Mas a gente observou, não é, cuidadosamente, que no céu existia uma bola que ficava de vez em quando inteiramente iluminada. Mas às vezes ela diminuía o tamanho, ia ficando metade iluminada, às vezes ficava um pouquinho só, às vezes sumia, ficava escura. Aí a gente começou a observar a lua, e a gente viu que a lua, durante vários movimentos do sol, então a gente chamou o movimento do sol de dia e a noite das estrelas, e a gente então começou a observar que a lua mudava o brilho dela, desde uma parte inteiramente escura, depois começava um clarozinho, que é a luz que a gente chama de lua, que começa a crescer, né? E ela vai crescendo até ficar exatamente a metade. Depois ela continua iluminada até ficar inteiramente brilhante. E a gente contou quantos dias, quanta luz do sol precisava para ela de escuro ficar metade iluminada. E deu 7. Depois, para ela ficar plenamente cheia, toda brilhante, redondinha, mais 7. Depois, para ela começar a diminuir de novo, ficar metade, agora invertido, em vez dessa metade clara, essa metade ficava clara, não é? Então uma hora ela parece um D, uma hora parece um C, né? Então um é crescente do D e o outro é crescente do C. A gente pode fazer essa analogia. Olhem a lua. E então a gente viu que cada 7 dias, cada 7 iluminação do sol, a lua mudava a iluminação dela de 1/4 da sua luz. Então ela ficava 1/4 iluminada, depois inteiramente iluminada, depois 1/4 iluminada, depois escura completamente. Então dava 4 vezes 7 dias, e aí repetia a mesma coisa. Então a gente percebeu que cada 28 dias do sol, a gente tinha um ciclo inteiro de iluminação da lua, de lua cheia, para diminuir, ficar escura, depois voltar a ser cheia de novo. 28 dias. E aí a gente começou a contar isso como um mês. A gente chama isso de mês lunar. Mas na época a gente não chamava de mês, dependia do povo. Se vocês lerem a Bíblia, o Velho Testamento, vocês vão ver em alguns lugares as histórias do Velho Testamento contando que fulano ou ciclano viveu 960 anos. Aí a gente viu assim, mas como é que naquele tempo eles viviam tantos anos e agora a gente não chega a 100 anos, né? Sabe quantas pessoas existem no mundo que tem mais de 100 anos? Entre 1.000 e 2.000 pessoas.
pessoa só. Não é? Porque geralmente a gente morre antes. Mas tem pessoas que vivem mais de 100 anos. Mas elas são raras. Então, no mundo inteiro tem entre 1.000 e 2.000 pessoas que têm mais de 100 anos. O resto, dos 8 bilhões de pessoas, todos nós temos menos de 100 anos. Quer dizer, a absoluta grande maioria. Né? Então, como é que aqueles antigos podiam ter 960 anos? É que a gente tinha povo que chamava o mês lunar de ano lunar, não mês. Então, se você pegar 960, que era o número de luas cheias que ele tinha vivido, quer dizer, ele acompanhou 960 vezes a lua, indo de lua cheia, diminuir, ficar escura, voltar a ser cheia de novo. Então, se a gente pegar hoje, que a gente sabe que o nosso ano tem 365 dias, e dividir por 28, que é o período de movimento da Lua, dá 13. Então, o ano que nós chamamos hoje corresponde a 13 luas cheias. Se eu pegar 960 e dividir por 13, dá quanto? 74. Então, na verdade, eles viviam 74 anos, não era 960 anos, porque os anos não eram meses lunares, eram anos lunares. Então, a gente, quando lê o Velho Testamento, tem que se educar para compreender como é que os antigos faziam a medida do tempo. Então, para nós, o tempo ficou organizado, depois que a gente aprendeu todas essas coisas, que a gente entendeu que a Terra faz uns movimentos que são cíclicos, repetitivos, e que a gente então pode contar isso como uma medida de tempo que passa. Porque tempo é um conceito abstrato, não é? Então a gente percebeu que para a Lua, a Terra, dá uma volta completa em torno do Sol, ela roda ao mesmo tempo 365 vezes em torno dela mesma. Então ela gasta 365 dias para dar uma volta inteira em torno do Sol. Isso a gente chama de ano solar. Certo? E tem 13 luas cheias. Muito interessante. Tem gente ainda que usa calendário lunar, não usa calendário solar. Se vocês pegarem 365 dias e dividir por 30, que é o número de dias de um mês, tá certo? Vai dar mais ou menos 12, qualquer coisa, dá um pouco maior que 12. Então isso significa que tem que ter algum mês que tem que ter 31 dias, outro tem que ter 30, outro 31. O único mês lunar é fevereiro. Fevereiro tem 28 dias. É o único mês lunar. Todos os outros meses foram criados em função do tempo que gira a Terra em torno do Sol, para completar 365 dias num ano. Mas a Terra não gasta 365 dias, ela gasta 365 dias e 6 horas. Então 4 vezes 6 dá 24. Então cada 4 anos aumenta um dia, porque a gente deixou de contar 6 horas e tem que acumular ela em 4 anos para juntar um dia. Aí a gente inventou o tal do ano bissexto e pôs esse dia extra no mês de fevereiro. Então, fevereiro, o mês de fevereiro, cada 4 anos é de 29 dias, a gente chama de ano bissexto. Quem nasce no dia 29 de fevereiro
só faz aniversário a cada 4 anos. Mas veja que coisa curiosa, apesar de ter um número menor de anos, né, ele não é mais novo, porque fica velho do mesmo jeito, o cabelo fica branco, né, fica cheio de ruga. A biologia tem o seu tempo próprio, né, para seguir. Então veja que para nós esse conceito de tempo, ele é relativo, porque depende de como a gente mede. Imagina se a gente morasse em Júpiter. Né? O planeta Júpiter tem uma coisa curiosa, porque ele está mais distante do Sol, ele então dá uma volta em torno do Sol em quase 7 anos da Terra. Enquanto o Júpiter dá uma volta, a Terra dá 7 voltas em torno do Sol. Então, quem nascer em Júpiter vai fazer aniversário de ano solar a cada 7 anos. Tá certo? Em compensação, Júpiter dá uma volta em torno de si mesmo. A Terra gasta 24 horas, 10 horas. Ele roda muito mais rápido que a Terra. Então, o ano jupiteriano tem uma quantidade de dias jupiterianos enorme, porque dá 2 vezes e mais um pouquinho, né, do tempo de rotação da Terra, porque ele roda muito mais rápido. Então tem muito mais dias. E por outro lado, o ano também é muito mais demorado. Mas quem estiver lá em Mercúrio, que está pertinho do Sol, sofre de um problema muito mais sério para medir tempo. Por quê? Porque Mercúrio dá uma volta só em torno de si mesmo, enquanto gira em torno do Sol. É igual à Lua. Quer dizer, imagina que aqui é o Sol, e aqui a frente da minha mão é a cara de Mercúrio que está iluminado pelo Sol. Mercúrio faz assim, ó, vai rodando em torno dela mesmo e em torno do Sol. Mostra sempre a mesma cara do Sol. O outro lado fica sempre escuro. Então, a cada dia mercuriano é equivalente a um ano mercuriano. E o ano mercuriano gasta 80 dias da Terra. Porque ele está mais perto, ele gira mais rápido. Tá certo? Então veja que se a gente fosse de Mercúrio, a gente mediu o tempo completamente diferente. Então, tempo para nós é uma grandeza de sucessão de eventos e que a gente padroniza para medir tempo. Tá certo? E depende da referência que a gente tomou. Se a gente tomar a Lua é uma coisa, se a gente tomar o movimento da Terra e o Sol, da Terra em torno do Sol, é outra. Então é arbitrário essa escolha em função das nossas necessidades, da nossa realidade de vida num determinado lugar. Se a gente entrar numa caverna escura, que não tem luz do Sol, não entra luz nenhuma, você pode entrar até com a vela. Se quiser, pode acender uma vela lá dentro, ou um lampião que dure o tempo que você quiser. Ou você fica no claro, fica no escuro, não importa. Depois de uma semana lá dentro, a gente perde completamente a referência de tempo. A gente não sabe se é dia, se é noite, né? Quantos dias você ficou lá dentro, você perde a noção completa do tempo, você não tem referência. Você está dentro da caverna, não está vendo o Sol, não está vendo o movimento da Terra, não tem luz lá, você acende a luz a hora que você quiser. Estou cansado de ficar no escuro, acende a luz. Mas o seu tempo é o seu cansaço. Então você perde a noção de tempo.
E você pode ficar ali uns 20 dias e achar que ficou um ano, porque você não tem referência. Então o tempo é uma concepção mental. Imagina se a gente fosse um espírito livre, saísse da Terra e ficasse no espaço cósmico, longe de todas as estrelas, vendo tudo como pontinhos brilhantes. Não tem terra, não tem nada, você está no ponto do universo. Como é que você vai medir o tempo? Complicou, né? Como é que o tempo será para o espírito? É diferente, com certeza é diferente. Um espírito livre, como Jesus, que pode ficar aonde quiser no universo, é um espírito capaz de ir e vir pela casa do Pai Celestial, que é o universo inteiro. Ele é um cidadão cósmico, que tem um espírito puro. Ele não precisa viver em planeta nenhum, porque ele já progrediu tudo que precisa progredir. É espírito puro, angelical. Como é que ele mede o tempo? Quando Jesus diz assim: eu me vou, mas voltarei, não vos deixarei órfãos. Vou, porque há muitas moradas na casa de meu Pai, mas vou preparar para vós a morada, para o qual vocês ficarão comigo, e virei buscá-los. Jesus prometeu isso. A gente está até hoje esperando, não é? Será que ele vem? Será que ele não vem? O que é o tempo para Jesus? Jesus disse assim: essa geração não passará sem ver essas coisas acontecendo. Que geração é essa que Jesus está falando? A nossa ou a dele? Porque se for a nossa, já passou milhares de gerações. Mas se for a dele, que a medida de tempo dele é diferente da nossa, a gente não sabe exatamente quando é que ele virá, não é? Os Espíritos bondosos estão dizendo que é agora, que nós estamos mudando de mundo de expiação e prova para regeneração. Quer dizer, ele preparou ao longo desse período, desde a vinda dele até agora, a evolução do nosso planeta, para que nós chegássemos a um estágio de evolução capaz de fazer uma seleção e deixar aqui na Terra somente aqueles que quiserem viver com amor no coração. E aqueles que não quiserem ainda, quiserem continuar egoisticamente, vão ter que deixar a Terra, porque a casa do Pai que Ele preparou é essa aqui. É essa Terra, nosso planeta. Porque Ele é o diretor espiritual desse planeta. Apesar de ele estar longe, aonde Ele quiser ir, Ele está perto. Porque Jesus é um Espírito que o ir e vir é livre. Ele vai e volta quando quiser. Não precisa de comprar passagem de avião. Espírito livre vai aonde quer. E Jesus então conhece toda a evolução do nosso planeta, porque Ele dirige a evolução do nosso planeta. Mas o tempo que Ele mede é diferente do tempo nosso. Ele falou isso: eu vou me embora, mas não vos deixarei órfãos, vou mandar um Consolador. Quando chegar o tempo certo, Ele virá e ficará convosco até a consumação dos séculos. Lembrará tudo que eu ensinei, adiantará novas informações e corrigirá todos os erros nas minhas lições inseridas pela ignorância humana. E mandou o Consolador.
que é a doutrina espírita. Mas quanto tempo gastou para isso? Jesus, não é? Morreu pelo ano 33, 35, a gente não sabe direito, porque tem um erro de medida aí. Mas o Consolador chegou em 1857 anos depois da nova contagem de tempo que a gente fez a partir de Jesus. Não é? Esse era o tempo dele, não era o tempo nosso. Ele não falou para ninguém que, olha, no ano de 1857, depois que eu nasci, eu vou mandar o Consolador. Vou pedir os meus espíritos que trabalham comigo para ir lá e revelar a verdade espiritual, e vou pedir para o Allan Kardec nascer lá para poder tomar as dianteiras no mundo físico para fazer esse trabalho. Ele não falou isso para ninguém, só falou que ia mandar. Quando? No tempo certo. O tempo certo é dele, não é o nosso. Então, medida de tempo espiritual, medida de tempo material é diferente. Então, a gente não precisa ficar pensando nessas revelações malucas que aparecem aí, que no ano 2027 vai tudo de repente mudar. Não tem mudança de repente, tem mudança continuada, às vezes acelera, mas acelerar vai fazer de repente. Tá certo? Então essa transição planetária nossa não vai levar 5, 10 anos não, gasta 500 anos, 600 anos, 700 anos, o que for preciso. Porque ela não tem como objetivo a pressa, mas o aproveitamento máximo da capacidade planetária de abrigar pessoas que, mesmo de última hora, decidam com boa vontade mudar o comportamento. Então tem que dar chance para todo mundo. Tá certo? Isso é a medida de tempo que nós fazemos na Terra. Mas, associada à medida de tempo, a gente tem uma outra grandeza que é muito importante para a gente também pensar, que é o chamado espaço. Espaço e tempo é um binômio curioso da nossa medida material. Espaço, para nós esse espaço aqui é grande, né? Cabe muita gente. Espaço, então, é um local onde a gente pode medir distâncias entre um e outros. Mas essa medida de distância também sofreu mudanças e ela é relativa. Qual é a distância que a gente percorre todo dia, ficando paradinho, sem se mexer, mas esperando a Terra rodar uma volta completa? Porque, olha, se a gente sentar na posição do Equador da Terra, que é o lugar que tem o diâmetro, né, da esfera maior, se a gente sentar numa cadeira e ficar olhando para o tempo, a gente vai ver que vai mudar, porque a Terra está rodando, você vai rodar uma circunferência da Terra, não é? Muito longa num dia, porque a Terra dá uma volta em torno de si em um dia. Sabe quantos quilômetros a pessoa anda sentado sem se mexer, paradinho ali, deixando a Terra rodar e carregando ele? 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros num dia. Quem está no Equador anda todo dia sem sair do lugar 40 mil quilômetros. Não é curioso isso? A gente às vezes fala assim, você está parado? Não, quem fica parado é poste. Poste não fica parado. Poste roda junto com a terra. Parece brincadeira,
vagabundo e preguiçoso que a gente seja, a gente anda um enorme espaço, carregado pelo movimento da Terra. Mas se ela só rodasse em torno de si, já era muito. Mas ela, além disso, ela dá uma volta por ano em torno da Terra. Sabe quantos quilômetros dá isso? Quanto a Terra anda num ano? Imagina que ela não roda, ela só faz igual Mercúrio. Ela faz só a volta em torno do Sol em um ano. Sabe qual é mais ou menos a distância da Terra ao Sol? 150 milhões de quilômetros. Milhão é 6 zeros, 6 casas decimais. 150 milhões, então é 150 mais 6 zeros. De quilômetro, essa é a distância média da Terra ao Sol. Imagina que é uma circunferência. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? Todo mundo fugiu da escola e não lembra mais. É 2 vezes o número π vezes o raio da circunferência. Π é um número mágico que vale 3,1416. Você pega 3,14, multiplica por 2, multiplica pelo raio da Terra, que é 150 milhões de quilômetros. Isso é o quanto você andou. Vamos fazer de conta que o número π não vale 3,14. Não gosto de fazer conta quebrada. Vale 3, tá bom? É uma aproximação. 2 vezes 3, 6 vezes 150 dá quanto? 6 vezes 150. Ninguém sabe? Hã? 900? Isso? Vamos fazer de conta que esteja certo. 900 mil quilômetros a Terra anda num ano. 900 milhões de quilômetros, desculpa, carregando a gente. Então você está parado? Não, você está circulando pelo espaço sem perceber. Nós somos astronautas. A Terra é a nossa nave. Mas essa distância é michuruca. Sabe qual é a distância entre nós e a estrela mais próxima? A estrela mais próxima da nós chama Alfa Centauro. São 3 estrelas. É um sistema de estrela triplo. São 2 estrelas, uma girando em torno da outra e outra mais distante girando em torno dessas 2. Sistema triplo. 3 sóis. Essa que está girando mais distante está mais próximo de nós, chama estrela Alfa Centauro próxima. Se a gente sair da Terra hoje com a velocidade da luz, daqui 4,1 ano a gente chega lá. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros em 1 segundo. Em 1 segundo a luz anda 300 mil quilômetros. Aí eu falei 4,1 ano. Quantos segundos tem um ano? Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. Vocês estão estudando? Isso é um exercício mental importantíssimo, porque quando a gente sabe pensar, a gente sabe compreender. E quando a gente sabe compreender, a gente muda de comportamento. Não adianta ficar frequentando casa espírita sem compreender, porque isso não muda a gente. O que muda a gente é a compreensão que faz a gente mudar de comportamento. Tá certo? Porque veja bem, antes da gente ser espírita,
A gente foi católico, a maioria de nós, há muito tempo. E a gente frequentou a igreja quantas encarnações nós? A igreja católica existe a partir do ano do século IV, né? Então nós passamos 16 séculos como católicos. 16 séculos são 1.600 anos frequentando a igreja católica. E a gente não mudou nada, continuou fazendo a mesma besteira na época de Jesus. Não é? Então frequentar a igreja não resolve nada. Resolve o comportamento. Aquilo que Jesus disse para o doutor da lei. O doutor da lei chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor Jesus, sei que você faz essas coisas porque está com Deus. O que devo eu fazer para entrar no reino dos céus? Como Jesus sabia que ele era um doutor da lei, doutor sabe, né? Sabichão. Tem doutorado, sabichão, né? sabe as coisas. Jesus então devolveu a pergunta para ele: o que é que está escrito na lei? Você é um doutor da lei. O que é que está escrito na lei? O que a lei diz? Aí o doutor da lei ficou meio sem jeito, né? Pensando que ia passar uma rasteira em Jesus, levou a dele. Ele teve que responder e mostrar que ele sabia. Então ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o próximo como a si mesmo. Aí Jesus: respondeste muito bem, faze isso e terás o reino dos céus. Não adianta só conhecer, é preciso aplicar, modificar comportamento. Olha só o que Jesus disse para ele: você já sabia, por que você me perguntou? Não é? Então o que te falta para ter o reino do céu? Fazer. Vai fazer o que você sabe que tem que fazer. Então não adianta frequentar centro espírita não, viu gente? Tem que compreender, entender, pensar, para incorporar o conhecimento e mudar o jeito de pensar e, como consequência, o jeito de agir. Então, fazer conta é importante. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha máquina de calcular. Todo celular tem uma máquina de calcular, não tem? Aqui, a minha tem aqui. Máquina de calcular. Então, vamos fazer o seguinte: quanto tempo tem um ano? 365 dias. Então, 365 vezes um dia tem 24 horas, igual 8.760 horas. Mas eu quero em segundo. Então, vou multiplicar por 60 para virar minutos. Desculpe, deixa eu apagar aqui, eu fiz a continha errada. Você ainda apaga. Vou fazer de novo. 365, deixa eu limpar. Essas maquininhas são meio chatas. 365, 365 vezes 24 igual a 8.760 vezes 60 igual a 525.600 minutos para segundo vezes 60 de novo, igual 31.536.000 segundos. Agora multiplica por 300.000 quilômetros por segundo, para saber quanto tempo gasta um ano, né, para os trabalhadores. Então, vezes 300, 1, 2, 3, igual, deu 9,46 vezes 10 elevado ao expoente 12.
Então isso é 9,46 trilhões de quilômetros. Porque é assim, 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 3, 6, 9, 12 zeros. Então ver um ano viajando com a velocidade da luz significa percorrer o espaço de 9,46 trilhões de quilômetros para chegar na estrelinha mais próxima de nós. Na verdade, ela está 4,1, tem que multiplicar esse número por 4,1. Brincadeira, não é? E a estrelinha que a gente enxerga ali, ó, todo dia a gente observa ela é visível, a olho é brilhante. Quando vocês olharem para o Cruzeiro do Sul, abaixo do Cruzeiro do Sul tem duas estrelas. A mais brilhante de baixo é a Alfa Centauro, é a estrela mais próxima de nós, é o Sol mais próximo do nosso Sol, é um Sol triplo. Nessa Alfa Centauro próxima, que é uma delas, que está mais perto de nós, tem planetas girando em torno dela, já foi descoberto. Nós temos irmãos vizinhos que moram logo ali. Espaço, não é? Mas para a gente chegar lá, a gente não pode viajar com a velocidade da luz com o corpo físico, porque o corpo físico não aguenta, certo? Então a gente só pode ir em espírito. Então eu não acredito, né, em extraterrestre, pura e simplesmente porque não tem lógica. Não tem extraterrestre senão espíritos. Então um espírito que mora lá na Alfa Centauro próxima, naquele planeta que gira lá, desencarnou lá, se ele ainda é encarnado, pode sair de lá e vir aqui. E aí, para comunicar com a gente, ele usa uma roupa igual a nossa, nasce num corpo físico. Então, pode ser que tem muito extraterrestre aqui, a gente não sabe. Porque o espírito não tem estrela na testa de onde ele veio, né? Certo? Os mundos são solidários. Muitos de nós já vivemos em outros planetas e a gente não lembra. Vocês já leram Céu e Inferno, de Allan Kardec? Tem muitas comunicações de espíritos lá, e muitos deles falam que já viveram em outros planetas. A revista Espírita que Kardec publicou está cheia de informação desse tipo. E a gente fica querendo extraterrestre, homenzinho verde. Não tem homenzinho verde, só na fantasia. Mas espíritos podem migrar daqui para ali. Porque o espírito, como não é feito de átomo, de estrutura atômica da matéria, como o nosso corpo físico, de moléculas, o espírito pode viajar com a velocidade superior da luz. E pode ir aonde quiser, se for espírito livre. Então, espaço não separa a gente. E eu falei só da estrelinha mais próxima. Vocês leram o livro Renúncia? Quem leu Renúncia? Acharam lindo? Onde é que mora Alcione? Num planeta que gira em torno da estrela Sirius. Ela viveu algumas vidas na Terra, né? A última foi lá em 1600 e pouco na França, como Alcione. Mas ela é um espírito que já evoluiu da Terra o suficiente para ir para um planeta mais adiantado. Então ela mora num planeta que gira em torno da estrela Sirius. Sabe da onde, quantos anos-luz tem daqui a Sirius? Logo ali. 8,6 anos.
Se a gente viajasse com a velocidade da luz, em 8,6 anos a gente vai lá visitar o Silvio. Mas como espírito, ele gasta muito menos do que isso. Porque o espírito viaja com velocidade muito mais rápido que a velocidade da luz. Por isso que ela pôde vir aqui e vir até preparar a encarnação dela e nascer. Ficou aqui um tempo com a gente, sofreu as consequências, ajudou quem ela pôde, voltou para lá. E é logo ali. É uma estrelinha aqui, vizinha, é a estrela mais brilhante do nosso céu, da nossa noite, cheia de estrelas, Sírios. Mas nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea, que tem mais de 200 bilhões de estrelas. Bilhão é 3,690. 200 mais 90 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Tá certo? E ela tem um diâmetro que, se a gente viajasse com a velocidade da luz para cruzar de uma ponta a outra, como se fosse uma pizza redonda, de uma beirada até a outra, 100 mil anos. Tá certo? E ela representa o quê? Na linguagem dos espíritos, é uma cidade estelar. Cada estrela representa um arranha-céu. Cada planeta um apartamento. Nós moramos tudo num apartamento só, nesse postiço humano. É bom a gente saber que o universo está cheio de coisa maravilhosa para a gente conhecer. É bom ser espírito, saber que a gente é espírito, porque a gente vai conhecer isso tudo. Eu vou visitar a Via Láctea inteirinha. Quem quiser pode vir comigo. Vou, claro que vou. Eu fui criado para conhecer toda a obra da criação divina. Não foi só eu que fui criado para isso, não, todos nós. Olha o que nos aguarda, gente, essa mesquinharia de brigar na terra por coisa nenhuma. E a gente tem um futuro brilhantíssimo pela frente. A gente não se dá conta, e eu estou só falando da Via Láctea. Quando a gente pega a nossa luneta melhorzinha e aponta na direção da constelação de Andrômeda, a gente vê uma fumacinha lá que a gente ajusta o telescópio e vê que é uma galáxia maior do que a Via Láctea, que tem 2 a 3 vezes mais estrelas do que a nossa. E para a gente sair daqui e visitar essa nova cidade estelar, nós estamos chamando galáxia de cidade estelar, um aglomerado de cidades, que cada sol representa um prédio, não é? E os planetas apartamentos, tá certo? Essa cidade está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isso é, se eu viajar com a velocidade da luz, vou gastar 2 milhões de anos para chegar lá. Meu corpo vai comigo porque ele não aguenta. Ele é transitório, mas eu, espírito imortal, faço isso. Porque eu sou imortal. E essa é a galáxia vizinha nossa. Tem galáxia que está a 13 bilhões de anos-luz de nós. Tem galáxia que tem mais de 1 trilhão de estrelas. Tem galáxia que não cabe na nossa cabeça.
Os cientistas estimam que a gente tem pelo menos 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas tem 100, 200 bilhões de estrelas. Quantas estrelas tem? Multiplica. Onde é que você vai arranjar lugar para escrever esse número? Não é? Tudo cabe na nossa cabecinha, porque nós somos espíritos, filhos de Deus, herdamos de Deus a coisa mais preciosa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é Deus? Inteligência suprema do universo. O que nós somos? Inteligencinha pequena. Essa é a imagem. Nós somos espíritos, seres inteligentes do universo, criados por Deus, a sua imagem, porque a imagem de Deus é a inteligência, não é a forma. Deus não é um homem. Deus é um espírito, uma mente. É o pensamento máximo, a máxima sabedoria, a máxima bondade. Nós somos filhos dele. Eu gosto muito dessa frase que a gente lê às vezes em carroceria de caminhão, de carro. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Genial. Nós somos filhos do dono, todos nós. Então o universo está povoado de espíritos, irmãos nossos. Espaço não cabe na nossa cabeça. Espaço, com a descoberta das ondas gravitacionais, espaço deixou de ser uma abstração para ser algo físico. Ele ondula. Você pode imaginar o espaço ondulando como se fosse um tecido. É impressionante, não é? Na época que Kardec escreveu a Gênesis, eles não sabiam disso. Nós sabemos hoje. O espaço é móvel. Que coisa impressionante. Espaço não é distância entre duas pessoas. Isso faz parte do espaço, mas é um pedacito. Esse espaço entre uma e outra pessoa pode mudar de distância e passar uma onda gravitacional aqui. É assim que a gente mede onda gravitacional, pela movimentação do espaço. Incrível. É descoberta recente da ciência, a onda gravitacional. Ela já estava teorizada pelos físicos teóricos, mas a medida foi recentemente feita. Poucos anos, 2 anos, 3 anos atrás. A gente é ignorantíssimo das coisas da natureza, mas a gente sobe numa caixinha de fósforo e acha que está no topo do Everest. Isso chama arrogância, orgulho. A gente é assim, né? Porque acha que sabe mais que o outro. A gente tem tudo para aprender. Nós somos espíritos imortais. Já fomos os homens das cavernas. Já usamos a vida em todos os processos da evolução. E estamos aqui nesse momento fantasticamente bonito e desafiante da transição do nosso mundo para o mundo de regeneração. Tem gente que acha que a Terra está num desastre. Nossa, o mundo está... Não sei o que é uma prova de vai isso. Eu acho que o mundo nunca teve tão bom quanto está agora. Porque antes era pior. A gente está evoluindo. Não é? Então ele está na melhor fase, porque ele vai mudar de nível de entendimento espiritual. Que importa se isso vai gastar 100 ou 200 anos? O que é 100, 200, 500 anos?
representa 2, 3 encarnações só para nós. Porque o intervalo entre uma encarnação e outra, vocês acham que gasta quanto tempo? Qual foi a sua última existência, Rocha? Acho que estou 100 anos. 150 anos no máximo. Tem uma lição bonitinha chamada Espíritas pela Segunda Vez. No livro Ceareiros de Volta, psicografado pelo queridíssimo Valdo Vieira, mal lembrado pelos espíritas. Eu sou fã desse médico, que teve o direito de ter a vida que ele quis, que todos nós temos. Esse direito é inalienável. Mas enquanto ele estava trabalhando junto com o Chico, ele foi a mente maravilhosa e a mão carinhosa que escreveu livros preciosíssimos para nós. E Ceareiros de Volta é um deles. E tem um espírito que foi espírita, que desencarnou, e escreveu através da mão dele uma lição chamada Espíritas pela Segunda Vez. Isto é, no momento que nós estamos vivendo hoje, já tem espíritos, pessoas encarnadas que estão sendo espíritas pela segunda vez. Quanto tempo tem a doutrina espírita? Da ordem de 200 anos. Entre uma encarnação e outra tem da ordem de 100 a 200 anos, gente. Sabe quem disse isso? Os espíritos bondosos através de Moisés. Isso já tem informação desde Moisés. Qual é o primeiro mandamento da lei mosaica? Vocês lembram? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou das terras do Egito, da escravidão. Não farás de mim, olha que lindo, imagem, seja usando as coisas da terra, seja usando as coisas do céu, seja usando as coisas do mar. O que ele está dizendo? Eu não sou material. Fazer imagem é material. Então Deus é imaterial. A imagem de Deus não é um velho de barba branca. Isso é invenção nossa. Deus é espírito. E sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade do homem, né? A iniquidade do pai, nos filhos, na terceira e quarta geração. Fechou. Por que punir o pai no filho na terceira e quarta geração? Porque o pai, na terceira geração, ele já morreu, já nasceu, ele é neto ou bisneto dele mesmo. Certo? Então, 4 gerações significa 100 anos, porque uma geração, o que significa uma geração? O indivíduo nasceu, foi gerado, chegou à idade adulta e capaz de gerar de novo. Não é? Quando é que a gente pode fazer isso? Então, uma média de 25 anos, né? Ainda mais hoje, que ninguém casa antes dos 20, mais antes dos 25, só casa depois dos 30, né? Então, a geração de 25 anos está de bom tamanho, não está? 4 gerações são 100 anos, entre uma encarnação e outra 100 anos. Não é? Então, nós já tivemos milhares de encarnações. Por que nós tivemos milhares de encarnações? Porque nós somos homem racional desde a época dos neandertais, pelo menos, que tem 400 mil anos. 400 mil dividido por 100 dá 4 mil encarnações, né, Orson? No mínimo, a gente tem 4 mil encarnações já vividas. O que significa passar 3 ou 4 encarnações para o nosso planeta virar um mundo de regeneração? Quase nada. Não é? É rápido esse tempo
Veja como a medida do tempo, da maneira espiritual, é completamente diferente da medida do tempo, da maneira humana. Eu estou fazendo 70 anos, 80 anos, desculpe, em janeiro. Parece que foi ontem que eu era um garoto de 18 anos que estava encontrando a doutrina espírita. A vida na Terra passa rápido. Então, uma encarnação vai assim. Então, mais 2 ou 3 encarnações, nós seremos espíritos de um mundo de regeneração. Então, para encerrar, convido vocês, todos, para fazer parte disso. Mas para ficar no mundo de regeneração, é preciso se comportar como um espírito que faz o esforço da regeneração. Qual é a diferença em um mundo de regeneração e um mundo de expiação e prova? No mundo de expiação e prova, ele faz 4 coisas. Quando ele vai reencarnar, planeja 4 atividades. Expiação, que é encontro com as consequências dos erros cometidos, das escolhas mal feitas. Provas, aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que demonstrar que aprendeu de verdade, não tem que passar por provas. Tarefas, que essa é a coisa que a gente mais gosta de fazer, que a gente se exibe com ela. Olha como eu sou bom marceneiro, olha como eu sou bom mecânico, olha como eu sou um bom professor, né? Porque todo mundo, não, na cozinha ninguém mexe, eu faço, porque eu sou o melhor, né? Tarefeiros, nós somos tarefeiros. Gostamos de mostrar aquilo que a gente já adquiriu, de experiências, ao longo dessas milhares de encarnações. E aprende, continua aprendendo, porque está em evolução. São 4 atividades. No mundo de regeneração, a gente faz só 3. Provas, tarefas, e continua aprendendo. Não tem expiação. Sabe por quê que não tem expiação? Porque o indivíduo que faz uma escolha equivocada reconhece logo e corrige em tempo. Então não precisa de expiar. Então ele é um indivíduo preocupado em acertar sempre. Isso é que caracteriza o mundo de regeneração. O indivíduo que está fazendo o seu esforço para acertar. Se comete um erro, corrige em tempo. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente? Reconcilia com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão, vira expiação. Você vai ser entregue ao juiz, o juiz vai te julgar, vai te entregar ao oficial de justiça, que vai te entregar ao carcereiro e pagarás até o último centavo. Isso é expiação. Jesus aconselhou 2000 anos atrás a gente não fazer expiação mais. Corrige em tempo. Errou, vai lá e pede desculpa. Deu prejuízo, vai lá e paga. Foi ofendido, perdoa. Não fica magoado. Coitado que fez errado. Não daquele que fica magoado. Ficar magoado é errado. É cometer erro, cometer tontice espiritual. Então, no mundo de regeneração, a gente precisa aprender a não precisar de expiação. Porque senão, se a gente precisar, a gente vai para o mundo de expiação e prova. Simples assim, gente. É isso que a doutrina espírita nos ensina. A gente não aprende porque não quer, porque a gente gosta só de tomar paz. Que Deus nos abençoe, nos faça verdadeiros irmãos. Esse é o Otacílio, né? Brilhante, Otacílio, obrigado. Eu fiz uma descoberta na sua palestra, viu, Otacílio? Não preciso mais caminhar. Oh, que delícia, 40.000 quilômetros parados. Pronto, descobri. Que maravilha. Olha, não posso caminhar, né?
Esse é o pensamento do malandro. Esse é o pensamento de quem precisa ficar no mundo de provas e ações. Muito bom, né? É gostoso ouvir o Tarsilo, porque faz a gente pensar e lança a gente nesse universo de pensamentos mesmo, de reflexões profundas. A doutrina espírita é tudo isso realmente. É uma doutrina racional, lógica, né? Que nos convida à melhora moral. E o Tarsilo foi brilhante aí, encerrando a sua abordagem, dizendo que a gente só quer tomar passe, né? Então hoje dispensaremos um passe, faremos um passe coletivo hoje. Nós queremos, antes de passar para a prece final, nós queremos dizer que estão expostos lá no fundo do salão produtos em artesanato feito pelas mães atendidas pelo Projeto Família, lá do Núcleo Edo Mariani, que é realizado aos sábados. Elas que produzem esse material. Então está à disposição para quem quiser adquirir. A receita com esse material é revertida em favor de benefícios para as próprias famílias que ali trabalham, que são atendidas. Então está à disposição. É isso aí. Durante essas quartas-feiras de setembro, aniversário da comunidade, esses produtos estarão expostos. Vocês poderão constatar lá, com as próprias mãos, com o próprio olhar, a qualidade, o carinho dessas produções artesanais. Quero convidá-los para a próxima quarta-feira. Estará conosco aqui o Dr. Almeida Júnior, que é também um São Carlense, colega lá do Tarsilo, e estará conosco aqui na próxima quarta-feira. Então é um mês selecionado, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Nós vamos fazer então a nossa prece final. Antes da prece ainda, Tarsilo, por favor, de 1 a 91, o número 33. 33, quem tem o número 33? Número 33, pastor. De novo? Não? Pode vir. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Foi ela. Eu sei. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Então, por favor, venha buscar o seu livro. Você ganhou o livro também. Do jornalista André Trigueiro, A Força do uma ideia, um sentimento, uma ação. Seja bem-vinda. Obrigado. Os amigos aplicadores de paz, pediríamos que vocês permaneçam de pé na lateral do salão, né? Nós vamos fazer a nossa vibração, vai ser um passo coletivo, e todos são beneficiados da mesma forma. A abordagem espírita, quando a gente presta bastante atenção e se permite revigorar-se com as energias, as vibrações próprias da abordagem, ela se constitui verdadeiro passe. É por isso que a gente não deve vir ao centro apenas para o passe. A gente deve estar aqui antes do início da abordagem, porque nos beneficiamos diretamente com a palestra. Todo momento da palestra é preparado, ele é um momento especial, repleto das vibrações da própria casa, dos espíritos que aqui estão, que desde antes nos ajudam. Então, venhamos sempre para ouvir a palestra também, porque a audição de uma abordagem espírita nos remete a reflexões que nos ajudam a compreender essas questões todas. E nós elevamos o pensamento a Deus, com a gratidão desse momento, gratidão por esta casa, pelos tarefeiros que aqui estão, por aqueles todos que se dedicam com amor, com desprendimento, para que a tarefa se realize.
aqueles que buscam a casa também para serem beneficiados com o conhecimento, com as vibrações do passe, do atendimento fraterno, da convivência que tanto bem nos faz. Nós nos lembramos carinhosamente do Cristo, o Cristo de Deus, esse Espírito, como disse o nosso Otacílio, esse Espírito puro, que já venceu as etapas das reencarnações e hoje pode percorrer o universo à vontade. E pelo fato de estar na condição de co-criador, não se esquece de nós, os irmãos menores, entregues à sua solicitude, entregues aos seus cuidados. Cuida carinhosamente de todos nós, através de providências diárias, através de planejamentos abrangentes, para que façamos esse caminho de evolução nos aprendizados. O amor é tão grande que esteve pessoalmente conosco. Não pudemos compreender completamente, mesmo ainda hoje. No entanto, não desiste de nós. Endereça-nos o seu afeto, o seu amor, a sua compreensão e envolve-nos na sua grandeza. Por isso, amado Jesus, grato pela sua presença, gratidão pela sua grandeza, nosso louvor ao seu amor a todos nós. Nós queremos ir até a sua grandeza. Desejamos caminhar ao seu encontro, apesar de nos faltar ainda subsídios, nos faltar ainda condições para tal. Mas estamos e desejamos acertar. Estamos aprendendo. É contínuo esse aprendizado e já temos essa consciência. Mas te pedimos, diante da grandeza de tua bondade, os recursos para que nos envolva, possamos reconhecer a nossa condição de filhos de Deus continuamente, não nos esquecendo da resignação, da perseverança, da renúncia, da paz e do trabalho. Amado Jesus, pelas mãos dos nossos abnegados companheiros que aqui estão, no passe coletivo, soma-lhes às vibrações pessoais, ao desejo de serem úteis, soma-lhes a eles o seu imenso amor, através de seus mensageiros que trabalham continuamente. E tudo fazem para que progridamos, que essas mãos abençoadas recaiam sobre nós na forma suave do bem-estar, alimentando as próximas horas, os próximos dias, com esperança no coração, com disposição para o trabalho, e envolvendo a nossa pátria nesse mesmo sentido, o nosso planeta nesse mesmo sentido, porque quando cada um de nós irradia amor, somos capazes de neutralizar ações nefastas que porventura estejam próximas ou mesmo distantes. Somos capazes, sim, aderindo a esse imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim seja.